Eu acho que a dica aqui é se apaixonar pelo cliente, né. No final, a gente tem muito disso de querer criar e, de repente, ir até o final, mas se a gente se apaixonar pelo cliente, no final das contas, a gente vai conseguir entender o que é melhor para ele, como surpreender ele, como criar um diferencial e conseguir moldar tudo que a gente faz. Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou o host no nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos CX. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Carolina Chiang, certo? Falei certinho? Cheung, acho que pode ser. Chiung, então tá bom, Chiung. A gente até estava falando um pouquinho da origem do nome, né? Origem chinesa, né? Isso mesmo. Legal, muito bom. Eh, Carol, eu vou te chamar de Carol, porque é assim que a gente conversa geralmente, né? Conta um pouquinho da sua trajetória profissional até aqui, desde a sua formação, tal. Você passou por consultoria, hoje está na Bayer, né? Conta um pouquinho pra gente esse seu background, por favor. Claro. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E vamos começar então essa conversa pela minha trajetória profissional. Bom, formação já faz um bom tempo, na verdade, mas eu me formei em administração pública pela Unesp, então estudei aí no Legal. interior de São Paulo por um tempo e depois eu segui aí com algumas pós-graduações, né? Então, tanto no âmbito de marketing, Uhum, né, quanto de Business Administration, a parte de MBA mesmo. No uhum. MBA, só uma curiosidade, foi bastante interessante que eu tive a oportunidade de estudar em algumas universidades dos Estados Unidos e na Índia também, então Pô, que foi legal. uma troca cultural bastante interessante, assim como conhecer umas empresas nesses países. Mas, bom, minha carreira praticamente começou no meu primeiro emprego num banco, no Banco Real, que nem existe mais, mas eu comecei trabalhando numa agência. Eu acho que a gente começa bem pequenininho, né, Sim. bem jovens, então tentando se encontrar, qual que é o melhor rumo, mas eu posso dizer que na agência, uma coisa que ficou muito claro para mim era de que eu queria estar com o cliente e queria trabalhar para o cliente, né. Lá eu tinha muito contato com o cliente, então acho que foi dos momentos onde eu falei assim: "Cara, como é legal, né, poder estar ali em contato com as pessoas e poder ver como melhor atender essas pessoas". Legal. Mas eu acho que minha carreira se tornou mais parruda, talvez, ou com um rumo mais certo, quando eu comecei numa consultoria, né, então eu trabalhei na Accenture, por 9 anos. Legal. Lá foi, bom, incrível, Uma né, escola. uma escola, com certeza uma escola. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos, na indústria financeira, principalmente, então nos Uhum. principais bancos do Brasil e também, em transportes, em Legal. projetos diversos, né, mas todos tangendo aí os temas de marketing, né. Então, com certeza, gestão do relacionamento com o cliente, toda a parte de dados e analytics, que mais posso dizer? Estratégia de campanhas, estratégia de canais, a própria gestão de projetos e muito de gestão de pessoas, né. Uhum. Então, de fato, foi uma escola, foi bastante importante. Mas acho que quando a gente trabalha na consultoria, não vou dizer que para todos os consultores, mas para mim, em alguns momentos vinha aquela questão de, e a vontade de estar do lado do cliente, Uhum. não trabalhar para o cliente, mas estar ali sendo cliente e poder trabalhar em iniciativas do início até o fim, até tangibilizar. Uhum. Foi aí que abri um pouquinho a minha mente para olhar, né, para outras empresas, e daí eu fui para a Bayer, né. Legal. Aí, bom, na Bayer, também tem sido muito bom. Eu comecei trabalhando com campanhas, né, campanha de vendas de produtos, para o Brasil, Uhum. e logo em seguida, focando no agricultor, tá, então eu Tá. trabalho É Bayer numa Agro. Bayer Agro. Legal.
E depois eu passei a trabalhar para os agricultores não só do Brasil, mas da América Latina, Legal. né, então hoje eu Que sou tem as suas responsável. diferenças, né? Oxe, tem suas diferenças, as diferenças são grandes sim. Ah, e hoje eu sou responsável pela estratégia de experiência do cliente, né, do Uhum. agricultor e a experiência do time de vendas para a América Legal, Latina. legal. Uma baita de uma responsabilidade aí, né? É, Muito legal. Parabéns. E até voltando um pouquinho, eu achei muito curioso que você falou que fez o MBA ali em alguns lugares, tanto nos Estados Unidos como na Índia também. Como que foi essa experiência? na Índia, assim, Estados Unidos talvez a gente esteja mais Sim. conectados, né, ou recebe uma influência maior, ou tem até um contato maior, né. Uhum. Na Índia, o que eu posso dizer é que é uma questão de cultural muito diferente, né, existe uma diferença social que a gente vê, claro, aqui no Brasil, mas ali de uma forma muito mais gritante, Uhum. né. Então, acho que por ter ido num grupo, que também foi um grupo muito legal, né, somos conectados até hoje, mas é um grupo, no final das contas, mais controlado. Então você vai para também em passeios, visitas a empresas e todo o seu percurso é mais controlado, né. Então, Entendi. com certeza, definitivamente diferente de provavelmente se eu fosse lá como turista, Ah, com né. certeza. Mas o que é muito interessante é que, ao mesmo tempo que você vê uma falta de saneamento básico, claro, né, e estruturas, assim, de cidades bastante precárias, você vê instalações de primeiro mundo mesmo, muito mais avançados do que eu vejo aqui no Brasil e com pessoas muito capacitadas, né. Isso. Então, o que choca um pouquinho é essa Esse diferença que você vê contraste, né? um do lado do outro Uhum. mesmo, literalmente, mas ao mesmo tempo se aprende muito, porque se for pensar em transformação digital, em tecnologias, a Índia tem bastante conhecimento e avanços, né, nesse sentido. E até falando de empresas, então visitamos empresas nos Estados Unidos de auto, né, de Uhum. montagem até a fábrica, e Uhum. na Índia também. Legal. E a questão é o tanto de mecanização que existia nos Estados Unidos, e então você não vê quase nenhuma pessoa, né, na planta, enquanto na Índia você vê muitas pessoas. Que também até pelo momento social é bastante importante, Sim. porque você precisa gerar empregos, né, você Uhum. precisa também ter e capacitar e gerar profissionais, então, foi bastante interessante, Nossa, que né. legal ver esse contraste, né? Muito bacana. E fala um pouquinho pra gente quem é a Bayer, porque a gente falou, você fica na frente ali de Customer Experience e na parte comercial da Bayer Agro, certo? E só que a Bayer tem outras frentes também. Explica um pouquinho pra gente. Claro, sim. Bom, a Bayer é uma empresa global, né, Sim. então focada bastante em ciência, bastante em inovação, e que, bom, a gente trata do que eu entendo como as necessidades mais básicas da humanidade, né, Uhum. que é alimentação e saúde, né. E pensando nisso, a visão da Bayer é muito de buscar, né, em saúde para todos e fome para ninguém. Para mim é uma Legal. visão bastante nobre. E para isso a gente tem divisões de negócios, né? Então são 3 divisões de negócio. Uma é do agronegócio, né? Que Uhum. é isso, é qual que eu faço parte. Então a gente busca aí impulsionar toda a questão agrícola através de defensivos agrícolas, sementes e produtos e serviços digitais. Uhum. Bom, aqui a gente conta mais de 30.000 funcionários. Tem a Farma, né, que Uhum. talvez também é bastante conhecida, né, Sim. aqui até no Brasil falando de se é Bayer é bom. Então aqui é de medicina humana, né, então a Uhum. gente atua em diversos setores, mas em cardio, né, cardiologia, oncologia, dermatologia, acho que são alguns dos destaques. Uhum. E também a parte de consumer health, que ela Tá, é uma medicina, mas aquela medicina que não precisa de prescrição médica,
né? Tá. Então, também, né? Muitos destaques para a questão de alergias, resfriados, dermatologia também. Então, são essas nossas linhas de atuação. E talvez um ponto também que é bastante importante da Bayer é que por trás de tudo isso tem muito cuidado com pessoas, né? Para Uhum. fora e para dentro, e a Legal. questão da sustentabilidade e diversidade. Legal. E hoje são mais de 30 mil pessoas, Brasil, ou não? Não, isso é global, Global, isso é só da divisão tá? agro, que é o que eu tenho Só divisão número. agro. Eu sei Tá. que consumer tem 10 mil, mas eu não tenho aqui exato quais são os Aham. números da parte de farma. Não, legal. E quando a gente está falando da parte de agro, a gente está falando de uma relação aí bem B2B, né? Então, na sua visão, porque a maioria dos cases que a gente vê, os que saem na mídia e tudo mais, falam muito de projetos relacionados à experiência do cliente, B2C, para o cliente final. A gente vê pouco aí no mercado e aí, com a comunidade a gente tenta tracionar isso, dar mais luz a isso, aos cases relacionados ao B2C, até com uma com fluxo B2B2C também, né? Porque tem esse impacto. Eu queria saber de você, se X no B2B dá certo e na sua visão, qual é a principal diferença? Legal, Cris. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Eu acho que no B2B, não tem, assim, lógico que tem diferenças, mas o Customer Experience ou CX tem que funcionar para o B2B também, porque se tem cliente, tem que ter Customer Experience, certo? Exato. Então, é, talvez uma diferença que tem, assim, primeiro que pensando na Bayer, ou talvez na minha atuação durante a carreira, a questão do modelo de negócio, o modelo de acesso em si, ele é um modelo, mas o seu cliente final está ali. Então, a Uhum. preocupação com ele tem que existir e ela tem que ser genuína da empresa, né? Exato. Então, para a gente, né, por mais aqui falando, trazendo para o minha atuação atual, né, pensando no agronegócio, o agricultor é nosso cliente, parte deles, e pensando no Brasil, até uma parte representativa compra de uma forma direta da Bayer, Uhum. e outra parte, que é maior sim, compra através dos parceiros, né? Sim. Mas a gente está sempre pensando na experiência do agricultor, né? E com talvez a complexidade maior que existe comparando B2C ou B2B é de realmente você ter que envolver mais parceiros, Mais né? atores ali Mais no atores. ecossistema, né? Então, como que a gente consegue conectar para que todo mundo esteja no mesmo movimento para Uhum. entregar aquela experiência que você quer entregar para aquele cliente final, tendo parceiros no meio do caminho. Mas aqui eu fico pensando também, mesmo em empresa B2C, nem tudo você domina. Exato. Não são todas as interações com o cliente que você domina. Você pode, de repente, terceirizar o atendimento e o suporte pós-venda, você pode terceirizar a entrega de produto, e tudo isso conta na experiência do cliente. Então, acho que todo mundo tem esse desafio, né, Uhum. de incorporar, então, esses parceiros e fazer essa entrega em conjunto. Talvez no Uhum. B2B a gente tenha alguns mais, né? Legal. Talvez a diferença é essa. E é bom ter essa visão, né? Porque a gente pensa, quando a gente está falando B2B, tem vários atores ali daquele ecossistema Uhum. que muitas vezes você não consegue, como marca, deixar. Eu acho que o grande desafio é deixar a tua impressão de marca ali, né? Todos os valores, toda a experiência da marca, para que seja repassada, né? Que esse parceiro Exato. consiga repassar. Mas no B2B, como você me falou, quando você falou isso, eu lembrei que eu tive um papo com o Rafa Bongiorno, da Electrolux, e ele falou exatamente isso, né? Porque a questão do pós-venda são parceiros também, Certo. né? Uhum. Então, o principal desafio, um dos principais desafios dele é justamente ter uma experiência de pós-venda via parceiros muito com excelência, né? Então, entra como um bom exemplo aí do que você mencionou também. Legal. E por que ter uma estratégia de CX, na sua opinião, é importante para a organização? Uhum.
Bom, acho que a gente, de novo, né, não é uma opção, acho que é uma questão de sobrevivência, mas vejo diversos motivos para a gente ter estratégia de CX, né? A Tá, gente sabe claramente de quanto que trabalhar na experiência do cliente, ele traz uma retenção maior do cliente, traz uma lealdade maior do cliente. Então, é claro que queremos clientes leais, né? uhum. Ao longo do tempo, eles compram mais vezes, então é Sai bastante mais barato importante. também, né, Sai mais barato do que adquirir novos clientes. exato. Então, numa questão de racionalização disso, para mim é importante para a própria sobrevivência, né, da empresa. Sim, Acho que tem muito também do próprio diferencial competitivo, né? Faz tempo que passou de ser só uma questão de ter o melhor produto, né? Que também é uma experiência para o cliente, com certeza, mas buscar uma diferenciação só pela eficiência de um produto ou, né, performance do produto, ela uhum, é importante, mas se você não olhar a experiência do cliente como um todo, que tem a ver com tudo isso, né? Outros serviços que você entrega, as interações em si, né? Como que ele te percebe. Então, ele é um diferencial bastante potente, competitivo, que inclusive você pode cobrar por isso, né? Então, exato, exatamente. então para mim, talvez esses dois aspectos, né? A questão de retenção, lealdade e a questão de diferenciação competitiva são justificativas o suficiente para a gente ter estratégias de CX em todas as empresas. Legal. E quando a gente fala dos desafios de implementação dessa estratégia, né? Uhum. Então, é lógico, quando a gente está falando da estratégia de CX, ela tem que estar bem alinhada com a estratégia corporativa da organização e tudo mais. É, o desafio de implementar essa estratégia, né? A gente falando aí de Latam, né? Brasil e Latim América. Como vocês conseguiram aterrissar, como vocês aterrissam essa estratégia no dia a dia de trabalho? Uhum. Não é fácil. Desafiador. É desafiador. Eu acho que a questão do de CX, ele tem muito do momento da empresa, tem uma questão de que precisa ser trabalhado, que vai desde a cultura até ter muito claro o que priorizar dentro da estratégia, do cliente. Sim, E daí pensando isso no âmbito de Latam, né, o desafio ele é maior porque daí os momentos dos países também são diferentes, né? Apesar da gente ter uma estratégia que percorre a região, ainda assim os momentos dos países e o momento do cliente também é diferente, exato, né? exato. Então, eu acho que passa tudo por uma priorização e por etapas, né? Sim, Vamos pensar que a Bayer, não só como a Bayer, como diversas outras empresas, elas nasceram do foco no produto e estão passando pela transformação para um foco no cliente. Então, não são aquelas empresas que nasceram genuinamente, né, uhum, a partir da visão focada no cliente. Então, existe sim uma transformação e um balanço disso que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Hoje, o que eu posso dizer é que a gente tem uma questão de estratégia desde a liderança, uhum, né? Que eu acho que ajuda bastante a colocar, que a gente chama muito do customer obsession, na verdade, né? Então, a gente busca a obsessão pelo nosso agricultor e colocar isso em todo, né, nossas atividades, todas as nossas entregas, e isso vem desde a alta liderança. Então, eu acredito que ganha bastante força a questão cultural. E outro aspecto é que a gente tem trabalhado muito ao longo dos anos de entregar inovações para os clientes, de buscar programas de relacionamento, né, e oferecer serviços diferentes para os clientes. E talvez agora a gente voltou um pouco para o que eu chamo de um pouco mais básico, que é até de resolver o que são as dores dos clientes, uhum, né? Então, priorizar isso, e é incrível de ver como as dores dos clientes do Brasil também são semelhantes dos da Argentina, que também são semelhantes do México e por assim vai. Então, pensando na implementação, pensando para mim como região, existe muito também dessa, apesar das desigualdades, né, tentar buscar o caminho também comum aí, porque a beleza de ter uma empresa global ou de atuação regional é de conseguir alavancar
né, soluções que a gente implementa para um país e também conseguir alavancar para outros países também, com as suas particularidades, mas ainda assim em conseguir acelerar as nossas soluções, Nossa, muito né. legal essa visão. E pelo que você mencionou agora, da questão das dores dos clientes, né? Uhum. Eu lembro que você palestrou no All Summit. Quando a gente estava na pandemia, a gente estava vendo uma forma de ter o All Summit, aí teve o All Summit On Demand. Verdade. E eu lembro que a gente fez o convite, e eu lembro que tua palestra foi relacionada ao VOC, né? O Programa de Voz do Cliente. E que é aí que eu costumo falar que voz do cliente é ouro, né? A gente precisa só lapidar ali, mas lógico, colocar prioridades, entre outras coisas. Mas explica um pouquinho para a gente como vocês fizeram essa estruturação inicial do VOC e como vocês estão priorizando isso, porque eu acho que esse é um dos pontos altos aí quando a gente fala de realmente a gente aterrissar o conceito de CX dentro da organização e tracionar soluções lá para os clientes na ponta, né? É, legal, sim. Eu lembro dessa participação no World Summit durante a pandemia. Foi, acho que com bastante sucesso, né, o Com certeza, evento. foi muito legal. Foi. Mas, bom, o VOC, né, a voz do cliente, é difícil de pensar também, né, pensar em estratégias de CX sem a gente estar muito próximo do cliente. Lógico que existem diversas formas, né, você pode estar presencial em vários momentos, você pode explorar isso, né, de uma forma também digital. Talvez o programa que a gente colocou de voz do cliente é realmente de buscar sistematizar esse feedback, né, que o cliente nos dá em diversos touch points, nas nossas interações com ele. Legal. Então, acho que o importante de ter o entendimento do que o cliente pensa de você, para você poder melhorar os seus produtos, melhorar seus serviços, melhorar suas interações, o que for. Uhum. Então, acho que foi um dos programas iniciais que a gente colocou, até para a América Latina como um todo. E talvez o desafio maior é disso, né? Ele se trata em tentar tornar mais sistemático no sentido de frequência, no sentido de coleta automática, no sentido de distribuir para as pessoas certas nas organizações para tomada de ação, Uhum. né? E isso virar parte do seu dia a dia, né? Então, acho que foi um programa bastante interessante, que naquela época a gente começou com Voice of Customer, né? Uhum. Então, focado no agricultor. E depois a gente transformou ele no que a gente chama hoje de Voice of Ecosystem, que Legal. na verdade ele conecta também com a voz do partner, do Uhum. distribuidores que trabalha com a gente, e também com a voz do time de vendas, que a gente chama do Voice of Sales, Uhum. então, que são 3 personas aí super importantes na nossa cadeia. Então, Super. é o cliente, é o nosso parceiro, né, que são os distribuidores e cooperativas, e também o nosso time de vendas, que tem um papel super importante frente aos nossos clientes. Então, a gente chama isso de Voice of Ecosystem, tem, Uhum. de certa forma, uma mesma metodologia aí por trás, né, e uma mesma vontade de escutar o feedback dessas pessoas de uma forma constante, e até de cruzar o que é a resposta, os feedbacks deles e conseguir priorizar as nossas ações. Então, Muito a gente legal. teve essa evolução aí ao longo do tempo. Nossa, muito legal e legal você falar sobre isso, porque eu lembro que na palestra estava muito focado lá no agricultor, né? Uhum, E essa evolução é super interessante, porque como a gente falou nessa relação B2B, tem vários atores importantes que influenciam ali, né, no processo. E uhum. captar as vozes deles também é super importante para conseguir tracionar coisas boas, né? Exato, Legal. exato. E a gente tinha começado como um piloto mesmo, Sim. né? Então, acho que tradicionalmente a Bayer fazia, talvez de formas diferentes. Então, a gente começou lá até fazendo um piloto, mudando a forma de atuar, vendo quais as melhores formas de alcançar mais feedbacks. Então, a gente mudou para o WhatsApp, né? Quais os Então, canais, né, com mais aderência. exato. Então, teve uma transformação digital aí ao longo do tempo. Legal.
E uma vez que a gente estava mais maduro, né, então não só crescer o Voice of Customer para países ou para atuações diferentes, mas também, então, pegar o restante da cadeia. Muito legal ver essa evolução. E hoje são quantas pessoas no time de CX? Hum. E Não sei como se eu tá vou conseguir dividido assim? precisar, Tá. sim, porque, o que que acontece? Então, eu faço parte, então, de uma organização regional, né, Tá. para América Latina. Então, a gente pensa mais em iniciativas transformacionais, pensando na estratégia do, né, do CX, Uhum. em olhando muito no trabalho da transformação do core business da Bayer. Então, é mais médio e longo prazo. Legal. Então, meu time, ele tem 7 gerentes, ele não tem um time de operação, Uhum. mas a gente tem todos os times de CX nos países, né? Então, eu vou dizer que tem 3 divisões principais de grupos de países na Uhum. América Latina, Uhum. e daí os times são diversos também. Talvez no CX do Brasil, a gente deva contar com mais de 30 pessoas. A gente atua, né, tanto na estratégia da jornada do cliente, relacionamento do cliente em si, na Legal. questão do digital marketing, né, que é um capítulo também importante e que precisa ser tomado à parte, ainda mais no agronegócio, que tradicionalmente as interações em face to face, né, Aham. então presenciais sempre foram mais usadas, utilizadas, mas, bom, o agricultor é como nós, né? Então, a gente Total. está inserido no mundo digital, então a gente está, né, com uma força maior na questão de interações digitais com os clientes também. Tem toda parte de dados, né, de insights, de programas de relacionamento. Então, bom, espero que não tenha deixado escapar nenhum. E que a gente atua muito com a questão de realmente conectar com diversas áreas, né? Porque o Legal. Customer Experience, no final, não é uma coisa só de marketing, né? Não Exatamente. é um tópico que a gente precisa só cuidar dentro do marketing, mas com o restante da empresa também. Então, a parte de Product Supply, parte de finanças, em IT, né? Tecnologia, com certeza. Então, também são atuações que a gente tem tido, por mais que não está dentro de uma área de CX, mas que a gente tem trabalhado de uma forma mais Mais cross, cross. Legal. todas as áreas da Bayer, e montados, né, os squads estão muito em moda, né? Não vou nem dizer que Uhum. são squads dedicados, mas no final das contas, pelo menos um trabalho pensando do início ao fim da experiência do cliente, que conecta todas as áreas, porque não necessariamente são só matérias de marketing. Legal. E foi engraçado que esse ano foi a primeira vez que eu fui na AgriShow. Ah, E legal. eu vi, e é engraçado, né? Porque eu sempre vi ali as informações sobre e tal, mas estando lá, eu fui realmente impactado com o poder do agro, porque realmente é pulsante, né? E eu fiquei maravilhado com a questão da tecnologia para o agro. Tem muita coisa, né, que está sendo feito, tanto na questão de hardware, como na questão de software mesmo, e também os dois, né, ali atrelados. E, e vocês têm solução para isso também, né, na Bayer. Como que é isso? Como o agricultor ele tá se adaptando a esse mundo ou ele está pedindo isso mesmo? Como que é Uhum. isso? Bom, com certeza existem diferentes agricultores com diferentes níveis de adoção das novas tecnologias, mas com certeza a Bayer oferece, né? A gente tem a solução de Climate Field View, por exemplo, a gente tem a atuação de redução de carbono, então Olha só. tem diversas frentes que a gente até fala que são os novos negócios, né? É digitalização, em novas formas de atuar, né? Uhum. E que no final das contas, se a gente vê a adoção dos clientes, os clientes estão muito avançados, né? A utilização de tecnologia de ponta, né? A utilização de dados para tomada de decisão, entender exatamente onde que é necessário aplicar produto. Então, é uma combinação de tecnologia de dados, com tecnologia dos produtos e toda uma questão de sustentabilidade por Hum, trás disso, né. legal. Então, eu vou dizer que
Eu não vou saber dizer exatamente, o cliente pediu ou, né, a Bayer e empresas estão oferecendo, o que que veio primeiro, né, se veio a necessidade ou, né, ou a solução Oferta, ou sim, a sim. oferta, mas ele tem acelerado, com certeza, primeiro nos maiores clientes, Sim, né, claro. que inclusive, tem um maquinário também, né, bastante preparado para utilizar as novas tecnologias, mas acho que está todo mundo aprendendo, Sim, né? Não só a indústria, mas o cliente também, e a gente tem muito trabalho de parceria também, de retroalimentação, né? Para que a gente possa avançar de uma forma mais acelerada nas tecnologias digitais, em e também poder ajudar o cliente no que em produzir melhor, né? Produzir exato. mais com menos. Muito legal. E na sua visão, desde o início do programa de CX lá na Bayer, qual que foi que a gente fala assim, né, eu costumo falar na comunidade que nem tudo são flores, tem coisas muito boas. A Definitivamente. grande maioria não são flores, né, é muito desafio nessa jornada, mas é uma jornada que recompensa, é uma jornada muito rica, né, do trabalho. É muito legal, eu fico muito feliz quando você compartilha que o programa ele evoluiu, né, o programa de voz de vocês evoluiu lá, mas eu queria que você compartilhasse um dos principais desafios aí que vocês tiveram, ou que você vê para a implementação de um programa de centralidade no cliente, de CX. Uhum. É, de fato, nem tudo são flores, mas acho que em nenhuma área tudo são flores. Exato. E a gente gosta do desafio, então tá tudo certo. Em, talvez um dos principais desafios é conseguir alinhar a empresa inteira para um mesmo objetivo e tirar o melhor disso, né? Então, acho que quando a gente na Bayer até começou com, né, não sei se teve um início assim, né, mas quando a questão cultural ou então uma prioridade estratégica foi setada de Customer Obsession, é claro que cada área diferente vai buscar dar o seu melhor para isso, Sim, né? E que é muito legal. Então, a gente tem diversas áreas, é isso, né? Não só marketing, mas os finanças, né? Supply e tudo mais, caminhando para buscar entregar a melhor experiência para o cliente. Então, isso começa, mas talvez depois o desafio é como que você potencializa isso e conecta as diferentes áreas para entregar uma experiência mais fluida para o cliente, que ele não fica até confuso, né, com, uhum, poxa, tá vindo isso daqui, isso dali, então, talvez hoje o nosso desafio esteja mais nesse sentido, a gente tem evoluído bastante, mas acredita isso, né? Bom, é sempre melhor com que você tenha que conectar as pessoas, e não é frear, mas ainda assim conectar, do que ter que ficar empurrando, né? Todo mundo exato, vai, né? Todo mundo foi e exatamente. está buscando as melhores soluções, mas um dos desafios é conseguir contar essa história melhor para o cliente, né? E bastante conectada com as diversas frentes que atuam junto com o cliente. Legal. Né? E você acredita que o CX é muito potencializado pelo EX, que é a experiência do colaborador? Como você vê essa relação? Ah, com certeza. São exemplos. O EX, né, talvez um dos Es que para a gente é o time de vendas, que é a ponta principal de interação com o cliente, então a gente cuida também muito dele para que ele tenha clareza, né, de como entregar a melhor experiência para o cliente. Legal. Não tem como alguém fazer esse trabalho para fora se também a dinâmica dele não estiver bastante azeitada, né? Quanto tempo até que ele consegue passar na frente do cliente, né? E se é um tempo de qualidade e todo o back que ele precisa fazer disso, que tem a ver com atividades talvez internas ou administrativas, que também preparam ele para estar mais capacitado ou ter toda a solução ou as ferramentas para entregar uma melhor experiência. Então, com certeza é bastante importante, mas a experiência dos colaboradores de uma forma geral, né? Bom, pessoas, né? Eu falei, né? Exato. Pessoas é o que faz uma companhia rodar, né? Então, não tem como a gente não estar bem, ou não estar bem preparado em, e
tentar entregar a melhor experiência para o cliente, né. Então acho que exemplos até internos, ele reflete muito como que a gente quer atuar com o nosso cliente externo. Legal, show de bola. Carol, e agora para finalizar, passa rápido, não passa? Passa. Eh, qual dica que você daria para quem está ingressando na área de experiência do cliente ou gosta do tema, que com a tua experiência, qual dica você daria para essas pessoas? Bom, eu acho que a dica aqui é se apaixonar pelo cliente, né. A gente brinca de não se apaixonem pela solução, né, no final a gente tem Exato. muito disso de querer criar e de repente ir até o final, mas se a gente se apaixonar pelo cliente, no final das contas a gente vai conseguir entender o que é melhor para ele, como surpreender ele, como criar um diferencial e conseguir moldar tudo que a gente faz a partir junto com as mudanças que o próprio cliente, mostra pra gente. Ótimo, eu acho que eu sempre falo que quem quem quer começar um trabalho de experiência do cliente, é muito importante ouvir o cliente, né. Uhum, Tem vários frameworks, tem várias coisas, tal, mas vamos simplificar. Acho que ouvir o cliente e para ouvir o cliente, tem que ter essa essência de realmente gostar de pessoas, gostar de se relacionar com ele, né. É muito legal. Carol, super obrigado pela sua presença. Eh, você gostaria de compartilhar suas redes, seu LinkedIn, canais que as pessoas podem te encontrar? claro, claro. Bom, vocês podem me encontrar no carolina.cheung, é no LinkedIn mesmo. Legal. Depois, se tiver como compartilhar por escrito, talvez não Claro, seja claro. tão tranquilo o meu sobrenome. Vai aparecer aqui, a gente compartilha. E sempre eu vejo lá que você compartilha alguns eventos que você vai, eventos internos, né, movimentos que vocês fazem, é muito legal. Super recomendo o pessoal, seguir lá a Carolina, tá bom? Gente, muito obrigado pelo episódio de hoje e só aqui enfatizando que toda quarta-feira, ao meio-dia, um novo episódio no ar, tanto no canal do YouTube como também no nosso Spotify, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreva, curta lá para o vídeo para receber mais notificações também. Um grande abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, 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 tchau. pessoal.